Nós vamos continuar as nossas aulas sobre o mundo em que Jesus nasceu e agora eu queria ver um pouquinho com vocês as distâncias entre as cidades da Palestina, as distâncias que Jesus percorreu em algum momento do seu ministério. Então, algumas cidades pelas quais Jesus viajou. Por exemplo, Jesus viajou de Jerusalém para Cafarnaum, de Cafarnaum para Jerusalém. Jesus, quando começa o seu ministério, ele se estabelece em Cafarnaum, na Galileia. Essa é a cidade na qual ele vai morar uma boa parte do seu ministério. E ele, em vários momentos, viaja até Jerusalém para participar, por exemplo, da festa da Páscoa. É também nessa viagem de Cafarnaum para Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, em que ele enfrenta a sua semana da paixão, em que ele morre por nós. Então, Jerusalém é a cidade onde ficava o templo e Cafarnaum é a cidade onde Jesus, durante o seu ministério, vai fixar morada. É uma distância de 145 quilômetros em linha reta, uma boa viagem, e Jesus faz essa viagem várias vezes pelos evangelhos. O livro de João nos mostra pelo menos 4 vezes que Jesus percorre essa viagem, ele faz essa viagem para chegar ali em Jerusalém, participar da festa da Páscoa e depois retornar para Cafarnaum. Uma outra viagem que Jesus faz é de Jerusalém para Jericó, que é uma distância menor, uma vez que Jericó ficava na mesma região ali da Judéia, uma viagem de 24 quilômetros em linha reta. Né? É numa dessas viagens que Jesus vai, por exemplo, curar 2 cegos nessa ida até a cidade de Jericó. Uma outra viagem que Jesus faz em alguns momentos do seu ministério é de Jerusalém até Betânia. Betânia era um pequeno vilarejo ali na Judéia que ficava a 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Era na cidade de Betânia que moravam os amigos de Jesus, Lázaro, Marta e Maria. Jesus, na semana da sua morte, ele se hospeda na casa de Lázaro, de Marta e Maria e passa a semana toda ali. Todos os dias vai até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, mas à noite ele sempre voltava para Betânia para dormir ali, pelo menos até a noite de quinta-feira, quando ele celebra a ceia na cidade de Jerusalém. Uma outra viagem que Jesus faz algumas vezes é de Nazaré até Cafarnaum. Vale lembrar que Nazaré é a cidade onde Jesus cresceu e onde Maria, a sua mãe, viveu. Cafarnaum ficava na mesma região, na Galileia, e é onde Jesus vai morar durante o seu ministério. Então, em alguns momentos, Jesus vai de Cafarnaum até a cidade de Nazaré, que dá uma distância aí aproximada de 30 quilômetros em linha reta. Outra viagem que Jesus faz, já no final do seu ministério, nos últimos meses de Jesus aqui na Terra, é quando ele ultrapassa os limites da Palestina e vai para as regiões nortes, ali da Síria, da Fenícia, quando ele tem, por exemplo, ali na região de Sidom, o encontro com a mulher sírio-fenícia, aquela que clama, Senhor, cure a minha filha. E Jesus diz para ela, olha, eu vim para os judeus. E a mulher fala, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos seus senhores. Ela está dizendo, Senhor, uma migalha do seu poder é suficiente para curar a minha filha. E Jesus diz para ela e para aqueles que o seguiam, em Jerusalém eu não encontrei uma fé como essa. Em Israel eu não encontrei uma fé como essa. Por que Jesus diz isso? Porque ele estava fora dos limites da Palestina. Ele estava muito longe da terra de Jerusalém. Ele estava muito longe da Judéia, onde os judeus viviam. Ele estava em território gentil. E ele diz, na terra do povo de Deus, ninguém demonstrou uma fé como a desta mulher. Isso acontece fora dos limites, então, da Palestina, quando Jesus ele faz algumas viagens já no final do seu ministério. Outra viagem que Jesus faz é de Jerusalém para Nazaré. Nós vemos essa viagem quando José e Maria vão de Nazaré até Jerusalém para participar da festa da Páscoa, quando Jesus já tinha 12 anos de idade. Naquele episódio em que ele fica ali em Jerusalém, enquanto seus pais retornam em comboio, em uma grande comitiva para Nazaré, e não percebem que ele ficou para trás, depois voltam desesperados, e ele passa 2 dias inteiros ali no templo, estudando e fazendo perguntas para os mestres da lei. Então Jesus ele vai de Nazaré para Jerusalém algumas vezes com os seus pais para participar da festa da Páscoa, e essa é uma viagem muito longa, porque Nazaré ficava na Galileia e Jerusalém na Judéia, o que dava uma viagem de aproximadamente 112 quilômetros de distância em linha reta. De Jerusalém para Samaria, essa é outra viagem que Jesus faz, quando ele decide ir até a Samaria, território que os judeus não pisavam, mas Jesus vai até lá,
ele tem um encontro com a mulher samaritana ali no poço, ele fica alguns dias pregando em cidades ali da Samaria, o que dava uma distância também de 57 quilômetros entre estas cidades. Estas são, então, algumas das distâncias que Jesus percorreu pelas regiões nas quais Jesus caminhou. Eu espero que com este pequeno pano de fundo sobre o contexto político, o contexto religioso, o contexto geográfico, eu espero que com este contexto de pano de fundo você tenha tido uma noção um pouco maior de como era a vida nos dias de Jesus, por onde ele andou, as regiões às quais ele pisou, as distâncias que ele percorreu, o clima que ele enfrentou, as cidades por onde ele caminhou e os milagres que ele realizou em cada uma destas regiões. Este aqui foi o nosso pano de fundo, uma primeira etapa do estudo sobre a vida de Jesus Cristo, o mundo no qual Jesus nasceu. A partir de agora, nós vamos então entrar na vida de Cristo, o ministério dele, cada fase deste ministério, o que ele fez durante a sua vida, o que ele fez em seu ministério. A partir da nossa próxima aula, então, nós começaremos a ver detalhadamente a vida de Jesus Cristo, com todo este pano de fundo que nós tivemos até aqui. Eu espero que você se anime em continuar estudando sobre a vida de Jesus e até a próxima aula.